Olá, senhoras e senhores. Eu acredito que talvez vocês estejam bem, talvez não, mas hoje é dia 4 de junho de 2024. Eu terminei de fazer a leitura de O Cortiço, um livro escrito pelo senhor Aloysio Azevedo, né, que é extremamente interessante e recomendado por volta da oitava série, do colegial, que, no Brasil. E eu vou te falar a verdade, no meu primeiro colegial falaram para mim, leia esse livro porque faz parte do cronograma do vestibular. E eu não estava pronto para ler esse livro. E aí com 40 anos eu fui ler. E aí fez sentido, né? Por quê? Porque a pessoa precisa ter uma certa experiência de vida para entender um troço desse aqui, que é um troço super, super, super interessante, né? Por quê? Porque ele conta sobre como a cidade do Rio de Janeiro se comportava no ano de 1850. E a cidade do Rio de Janeiro, em 1850, era um lugar racista, dividido entre pobres e ricos, com preconceito de orientação sexual. Era um lugar dominado por rixas entre bairros, né? Esse livro específico ele conta a história do João Romão, que era um português pobre que ajudava um comerciante em uma venda, né, em um armazém. E aí esse comerciante voltou para Portugal depois de velho, porque ele queria passar o resto da vida dele, porque ele queria ser morto e enterrado em Portugal e não no Brasil. E o João Romão pegou um pouco de dinheiro e as mercadorias que tinham como uma espécie de, como uma doação, né? E aí, como ele ajudou esse comerciante, o velho pegou e falou, olha, eu vou te doar esse comércio. E assim o João Romão começou a trajetória de empreendedor, mas um empreendedor que furtava, né? Um empreendedor que se valia de métodos antiéticos, né? Escusos, né? Que fazia um comércio injusto, né? Por exemplo, nessa época as pessoas não sabiam ler e elas não sabiam direito sobre quantidade, né? Então, assim, se ele percebia que a pessoa era uma pessoa iletrada, que era uma pessoa rústica, que era uma pessoa que não tinha conhecimento de peso, ele pegava e falava, ó, você comprou, sei lá, 500 gramas de presunto, aí ele pegava e colocava 300 para a pessoa, entende? E assim ele foi construindo um patrimônio considerável, né? E uma das coisas que ele fez foi se associar à Bertoleza. A Bertoleza era uma negra e ela era escrava. E a primeira coisa que ele fez por ela foi muito engraçado, porque a senhora da Bertoleza, né, que era a proprietária dela, morreu. E aí caberia aos herdeiros, né, herdar aquele escravo, né? Mas aí o João Romão, né, com seu engenho de malandro, né, carioca, né, é, português, né, ele chegou e disse o seguinte para Bertoleza, falou, olha, eis aqui uma carta de alforria. Na verdade, a carta de alforria ele mesmo que tinha escrito. E ele pegou um selo do correio lá e aí ele fez uma carta com a aparência de que o proprietário daquela escrava tinha dado alforria para ela. E, inclusive, ele pediu um dinheiro para ela. E acho que ela tinha, assim, o pouquinho de dinheiro que ela conseguiu guardar na vida, ela deu para ele. Mas como se fosse comprando a alforria dela. Mas, na verdade, era só um esquema dele, né? Ele falou assim, ó, você é livre, tá aqui um papel. Ela não sabia ler também. Ela viu um selo do correio e achou que era verdade. E ela viveu o resto da vida dela como uma pessoa livre, né? Simplesmente porque ela viu aquele pedaço de papel que era um engodo, né? Que era um falso, né? E ela acreditou e ela viveu, né? Tipo, décadas, né? Acreditando ser livre, porque ela pensou ser livre e porque os donos dela não sabiam nem se ela estava viva e eram pessoas muito ricas e nem foram atrás, né? Falaram, um escravo desse aqui e tal, e
Parece que por um tempo ela até enviou um dinheiro que ela ganhava fazendo rosca, fazendo pão, fazendo quitandas, né? Ela enviava esse dinheiro, mas aí um dia parou de enviar. E aí o pessoal que era o proprietário dela acreditou que ela deve ter morrido. E assim ela viveu uma vida livre. Né? Fiquem à vontade para fazer reflexão sobre a sua vida, sobre o seu salário, sobre o lugar onde você mora, sobre a cor da sua pele, sobre que tipo de ideologia política você defende, né? Sobre o tipo de vivência que você teve, né? E sobre a Bertoleza, né? No final do livro, o senhor João Romão, com a sua malandragem carioca portuguesa, fica extremamente rico. Rico a ponto de ser um bom partido de casamento para a filha de um barão, que morava inclusive do lado do cortiço, né? E aí ele pegou e foi até esse barão e falou: olha, você tem uma filha jovem, eu sou um homem rico, né? Vou casar com a sua filha. E ele combinou para um amigo em comum abordar esse assunto, né? E ele acabou sendo um bom pretendente, né? O pai da moça concordou. Mas tinha o seguinte problema: ele tinha construído um cortiço com 100 casas, ele era dono de um armazém rentável, ele era dono de um restaurante também rentável, mas a pessoa que trabalhou junto com ele por toda a vida foi a Bertoleza. E a Bertoleza era esposa dele, era uma união estável, e por, sei lá, 30 anos, né? E aí ele já velho e rico, ele queria casar com uma moça jovem e filha do barão, né? Uma baronesa. E o que ele aprontou? Ele falou: olha, eu preciso me desfazer dessa negra, né? Que é a Bertoleza. E aí como ele fez isso, né? Ele pensou o seguinte: ele falou: olha, eu vou matar ela. Né? Aí ele falou: ela é um empecilho, né, para o meu casamento, né, uma menina nobre, né, e rica, enfim. E ele pensou em matar ela, mas ele também não teve coragem de matar ela. Então aí ele conversou com um amigo dele, e o amigo dele falou: olha, você não disse para mim que na verdade a liberdade dela foi comprada numa alforria, que na verdade foi um estelionato, que foi a primeira coisa que você fez por ela, foi transformar ela numa vítima do estelionato, que você pegou o dinheiro que ela tinha e você deu uma falsa carta de alforria para ela e ela viveu livre a vida inteira, né? E ele pegou e falou: eu lembro disso. Falou: olha, e aí, por que você não entra em contato com os herdeiros, né, que herdaram ela, que ela é escrava, ela não é alforriada. Você colocou isso na cabeça dela e ela viveu como uma trabalhadora livre. E você teve um casamento que você até teve algumas relações sexuais com ela, mas agora você tem um prospecto de casamento muito melhor. Então, por que você não liga, manda uma carta, né? Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Por que você não, 1850. Por que você não manda uma carta, né, falando: ó, sua negra tá aqui, venha buscá-la, tira ela da sua vida. E foi assim que ele fez. Ele mandou uma carta e os proprietários da negra vieram com a polícia para reclamar o direito de propriedade dessa escrava, né? E aí, quando a escrava entendeu o que estava acontecendo, porque ela já percebia, né, por que o João Romão estava fazendo, e quando chegou a polícia e falou: olha, nós vamos levar você, ela estava tirando escamas de um peixe com uma faca afiada, né, uma peixeira. E ela pegou e falou: então vocês vão me levar? Ela não atacou os policiais com a faca, ela matou ela mesma, como um ato de resistência contra a escravatura. Ela enfiou a faca na barriga e rasgou e falou: me leve então, morta, né? E aí saiu da vida do João Romão. Ele não disse se o João Romão casou ou não casou com a baronesa, mas enfim, ele, né, com seus métodos absurdos, né, com a sua forma, com o seu jeitinho brasileiro, né, com o seu jeitinho brasileiro mesmo, né, ele mostra isso, né, e ele faz uma narrativa muito forte, ele faz uma narrativa muito ousada. Para uma pessoa que está escrevendo no ano de 1850, ele fala sobre, por exemplo, um estupro de uma mulher contra outra mulher, né, de um estupro de uma prostituta contra a Pombinha, né? A Pombinha era uma mulher jovem que morava no cortiço, né? E
e aí uma prostituta apareceu no cortiço. E a prostituta apareceu exibindo dinheiro, né? Ela pegou, comprou alguma coisa na venda do João Romão, deixou ali um valor e era maior do que ela tinha consumido. E ela pegou e falou assim: olha, eu não vou pedir o troco, eu vou entregar. Aí na hora que a pessoa deu o troco, ela deixou o troco em cima do balcão. E aí rapidinho o troco sumiu. Alguém furtou, né? E ela chegou esbanjando, né? Muito bem vestida, né? Com adornos de ouro, né? Com anéis de ouro, com a maquiagem, né? Uma moça muito bonita, né? Mulata, inclusive, né? E o nome dela era francês, era Lyonnais, Linoy, Linoy. Eu não entendi como é que pronuncia. Mas enfim, era uma prática do Brasil dessa época adorar um país estrangeiro, né? E esse país às vezes era Portugal e esse país às vezes era a França, né? Então, quando você conversava com uma pessoa que tinha uma posição social elevada, era comum você falar monsieur, que é senhor em francês, né? E os livros das universidades nessa época eram em francês e em latim, né? Então, assim, era uma sociedade brasileira, mas extremamente ligada àquilo que aconteceu na Europa, né? Uma mentalidade de colônia, né? Uma mentalidade, uma forma de pensar, de sentir e de agir, né? Como colonizado, né? E, enfim, a prostituta de nome francês, muito bem vestida, perfumada, chegou lá, viu a pombinha, né? E falou e convidou, né, a pombinha e a mãe da pombinha para um jantar. Ela pegou, serviu uma substância narcótica, né? Ou seja, narcoléptica, ou seja, aquele que induz ao sono, né? Serviu esse vinho para a mãe da pombinha, e aí quando a mãe da pombinha se sentiu tonta e sonolenta, ela pegou e levou a mãe dela para dormir num quarto e pegou a pombinha, trouxe para o quarto dela, trancou a porta e estuprou a pombinha. Foi isso que aconteceu, né? E o cara escreve um negócio desse em 1850. Então, tipo, se em 2024 isso chama a sua atenção, imagina que escândalo que foi isso aqui no meio do século XIX, tá? Numa sociedade que era extremamente conservadora, extremamente católica, né? Uma sociedade que, ao mesmo tempo de defender essas virtudes, né, do catolicismo, era uma sociedade que tolerava a escravatura, era uma sociedade que tolerava, né, a forma desumana de se tratar aquele que não era branco, que não era português, né, que era mulato, que era baiano, né? Enfim, aqui nós temos um conflito entre aqueles que têm dinheiro e aqueles que não têm dinheiro, e nessa época era legalmente possível, né, você ter um cidadão de segunda classe, né, que eram os escravos, que eram os negros mesmo que livres, né? Eles eram vítimas de uma porção de condutas injustas por parte dos brancos, né? E os brancos eram injustos, inclusive entre os próprios brancos, entende? Eles faziam eles tinham uma forma de agir, né? Aí a gente fala do Jerônimo, né? O Jerônimo era um sujeito que tirava o pão de cada dia do suor da pedreira, né? Ele trabalhava numa pedreira, né? Ele produzia mármore, né? A pedreira do João Romão, a pedreira de outro cara antes, e ele tinha uma portuguesa mesmo, pessoa portuguesa, aqueles que dizem de maneira rapidinha, né? Aquelas pessoas que comem bacalhau, né? Pessoas que efetivamente são portuguesas, pessoas que cantam as canções da terra distante, daqui é uma terra de Portugal, é uma terra de Portugal, é uma terra europeia, é uma terra que tratou mal o Jerônimo, e Jerônimo veio pela sorte parar no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente trabalhando em lavoura e era mal valorizado na lavoura. Um homem forte, um homem de grande habilidade manual, e se viu então levado a trabalhar nas pedreiras
para substituir a lavoura, porque assim sua férias, seus ganhos eram maiores. Então, Jerônimo, ele era tão português que ele tinha uma arte marcial de Portugal. Chama jogo de paus. Existe, olha na internet para você ver. Que é basicamente uma luta de lança. E ele tinha a lança na casa dele. Mas, como lança é um negócio meio perigoso, o jogo de paus, que é uma arte marcial portuguesa, era feito sem a ponta da lança. Então, sem a ponta de metal, né, você podia, né, lutar e treinar, né, sem ferir, né, o seu instrutor, sem ferir os seus colegas de prática de arte marcial. Então, existe uma arte marcial portuguesa. A primeira coisa que eu fiquei impressionado é: existe uma arte marcial portuguesa. E o que acontece? Aí vem o Firmo. O Firmo, gente, ele é um malandro carioca, cara. Ele, se você olhar 2024, você vai achar um cara que tem um chapéuzinho, que fuma um charuto barato, joga capoeira e faz roda de pagode. Isso aqui é do século XIX, isso aqui é 1850. Hoje o malandro carioca faz o funk, mas tem sim uma mulata muito bem dotada de curvas, né? Uma mulata sanguínea, né? Uma mulata, né? Não precisa de já termos pejorativos, né, para descrever que a moça é jovem, bonita, né? Mas enfim, a mulata é Rita Baiana. A Rita Baiana era impressionante. A Rita Baiana chegou lá, né, veio de uma festa, chegou no cortiço na festa, o Jerônimo, né, que era o português olhou para ela e disse: eu sei lá o que os portugueses dizem na hora que eles ficam impressionados. Dessa Santa Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus, olhe bem esse baiano, que gostosura de baiana, né? E aí ele olhou aquela baiana e começou a se apaixonar por ela. Só que o Firmo, e aí a gente fala sobre violência doméstica, né? Que o Firmo era um malandro que já era o namorado da baiana, mas a Rita Baiana tinha vários namorados. Mas ele era aquele que se julgou e falou assim: eu sou o titular, né? E você, português que tá babando na saia da minha baiana, você dê licença. E aí o português falou: então venha e faça homem, seja macho, né? Seu cabra daqui do Brasil, veja bem como um português munido de uma bela de um jogo de pau, né? Vai dar para você umas pauladas. Aí, né, o Firmo, né, com o negro que o pai dele, o avô dele era escravizado, e eles eram escravizados na África, haviam guerras. Então, aqueles que eram pegos como escravos, eles tinham conhecimento militar. E foi assim que nasceu a capoeira. Né? Aí o Firmo fala: então venha tu com o seu jogo. Não. Aí o Firmo fala: vem pra mim, você tá achando o quê? Né? Aí tirou a navalha, né? Aquela navalha de malandro, né? E jogou a capoeira dele e deu porrada no português. O português, brabo demais, tentou lutar contra, né? Mas não foi possível. As forças do negro capoeirista eram maiores. Mas então, em algum momento, o português teve oportunidade de entrar dentro de sua residência e pegar o pau. O pau duro. E aí com o pau duro, valente, e chegou e falou: venha capoeira, eu estou aqui para te mostrar uma arte marcial portuguesa. E aí eles tiveram uma bela briga, o capoeirista ganhou, passou uma navalhada na barriga do português, o português foi levado para o hospital. Se você acha que o atendimento de saúde no Rio de Janeiro no ano 2024 é ruim, você não sabe o que é isso aqui, irmão. Que isso aqui é um atendimento de saúde, cara, que você tem que ser membro de uma ordem portuguesa, uma ordem portuguesa cristã. E você vai pedir ajuda não no hospital, você acabou de sofrer um ferimento grave. Você não vai buscar ajuda no hospital. Você vai buscar os cristãos que são da ordem portuguesa, não sei o que, coisa e tal. E eles arrumaram um médico. Foi assim que o Jerônimo morreu, né? Depois ele volta para o cortiço. E aí ele pega e consegue matar o Firmo, como vingança. E no final, ele abandona, né, a esposa portuguesa dele que fazia, né, seu cafezinho de couro com os rituais de Portugal, né, que cozinhava comida da terra,
né? E ele troca isso pela baiana, né? Pelo jeito da baiana cozinhar, né? Pelo vatapá, pelos pratos baianos, né? E a forma com que ela fazia comida, ele se tornou brasileiro. E ele também se tornou alcoólatra, né? E ele também não pagava pensão alimentícia. É. Se você já viu o Rio de Janeiro, algum cara que trabalhava bastante um dia, ele pegou e caiu de amores por uma mulher e abandonou a família dele anterior, né? Parou de pagar a educação da filha, parou de pagar o colégio e aí ele pegou e foi morar com outra mulher, né? E ficou uma bagunça, né? Porque o cara tinha duas famílias, coisa e tal, e enfim. 1850, tá? 1850, não é novidade. O direito civil deles enfrentava mais ou menos a mesma dificuldade, que eram homens que não pagavam pensão alimentícia, né? Porque separou-se, né? Foi morar com outra mulher. Então, e assim aconteceu com o Jerônimo, né? E chegou no final das contas, a senhorinha que era a filha que ele tinha com a portuguesa, essa senhorinha, ela acabou caindo na influência da Pombinha, né? Que era prostituta, e aí o final do livro já é mais elas orientando a menina para se tornar uma prostituta também, né? Enfim, se você tem 40 anos de idade e já passou da oitava série, do primeiro colegial, do segundo colegial, do terceiro colegial, leia esse. Agora, se você ainda está no seu colegial, pelo menos assiste esse vídeo, né? E você não precisa de compartilhar com ninguém também, não. Porque, tipo, problema teu mesmo. Se você quiser ler, se você quiser não ler. Eu consegui viver minha vida sem ler. Quando eu fui ler, eu tinha 40 anos de idade, né? Então é isso. Saúde para vocês e tchau.